Bom dia, galera, bem-vindos ao nosso novo vídeo. E nesse vídeo nós vamos fazer os filetes, as linhas, e vamos preparar a caixa para a instalação desses filetes e linhas, que vai consistir de fazer um cavado com a tupia, onde esses filetes são instalados nas bordas da caixa do violão. E aí a gente está cortando um pedaço de pau-ferro e inesperadamente nós quebramos a fita da serra. E para poder se recuperar desse susto, nós cortamos um pedaço de pau-ferro na serra circular e estamos fazendo a peça que vai virar a ponte do violão. A barra de pau-ferro que a gente cortou, na verdade a gente teve que ir para a serra circular para cortar ela. A gente agora está lixando para poder colar o laminado que a gente vai precisar e transformar ela numa barra de filetes para depois instalar no violão.
Bom, a gente cortou os filetes da barra de filete e agora a gente está lixando eles para limpar ambos os lados na espessura e logo depois a gente já pode continuar formando as linhas que a gente vai precisar, né? Porque a filetagem consiste de dois elementos. É o filete que fica do lado externo, na quina do violão, em ambos as faces, né? No tampo e no fundo, e as linhas decorativas que ficam entre o filete e a peça do tampo e a peça do fundo. E é isso que a gente está cortando agora. A gente vai cortar essas ripinhas de laminado para poder fazer o sanduíche de linhas que a gente precisa para cada parte que a gente vai instalar no violão. Outro detalhe importante é que essas linhas, como elas vão ter que caber no formato do violão, elas vão ser coladas, mas a gente vai usar uma forma que vai ajudar a moldar as linhas já no formato que a gente vai precisar. O formato característico ali do violão. Porque como são várias linhas, principalmente na parte do tampo, a gente não ia conseguir colar tudo ao mesmo tempo. Então é bem mais fácil colar com antecedência nesse molde aí e depois instalar no violão. E é muito simples fazer essa colagem, só o que a gente precisa fazer é fixar o sanduíche de laminados nesse molde com fita crepe. A fita segura esse sanduíche de linhas até a cola secar e a gente já vai ter uma peça rígida, mas ainda flexível, né, de laminados com o padrão que a gente quer. Aí no caso a gente está usando laminados brancos e laminados marrons de mogno, e esse vai dar a variação de cor que a gente quer para o nosso tampo. O fundo já vai ser apenas uma linha branca e essa você não precisa colar porque é só uma linha, ela vai ser instalada e colada na mesma hora que a gente instalar o filete do fundo. E é isso aí que a gente está fazendo no momento. Ela é top. Ela cola forte. Eu vou para a cintura e para as pontas. Beleza? Então, desce. Só que ela vai ficar querendo soltar. Você dá umas olhadas de vez em quando. E é isso. Como é que é isso? Eu geralmente boto duas dessas aqui em cada ponta só para manter-las apertadas. Sacou? Só para elas ficarem juntinhas e não ficarem flat no lado. O nosso próximo passo agora é muito importante, que é harmonizar todas as curvas das laterais com uma lixa grossa, e a gente vai tirar tudo quanto é calombo, tudo quanto é imperfeição, para poder, quando cortar com a tupia o lugar onde vai ser instalado o laminado, ele seguir a harmonia da lateral.
Bom, agora com as laterais já lixadas e harmonizadas, a gente pode prosseguir com o cavado da tupia do lugar onde a gente vai instalar os filetes. E o que eu estou fazendo aí com o paquímetro é medir exatamente a espessura do filete mais o sanduíche de linhas, que vai ser a espessura que a gente vai precisar para regular na tupia e cavar. Antes, porém, de entrar com a tupia, a gente entra com essa ferramenta aí, uma ferramenta muito antiga e tradicional da marcenaria e da luteria, que se chama o gramin. O gramin é uma peça que tem uma lâmina de faca e um espigão, que você pode regular a distância entre esse espigão e essa lâmina de faca. Essa distância que você regula seria a distância que o corte vai ser feito. Então ele segue a lateral, como vocês estão podendo ver aí, e a faca vai cortando sempre a mesma distância da lateral. E a gente sempre passa o graminho antes da tupia para evitar, por exemplo, que haja qualquer acidente, né? Assim, arrancar pedaço do tampo ou pedaço da lateral, a gente passa o graminho para poder criar um limite definitivo para onde o canal vai ser cortado. E a gente faz esse processo com o gramin nas laterais, no tampo e no fundo, realmente criando um limite para até onde a tupia vai cortar. Isso aí ajuda muito a fazer um trabalho perfeito. Sem isso é muito fácil você arrancar um pedaço da lateral, mesmo que a fresa da tupia esteja muito novinha e bem afiada. A madeira natural é sempre cheia de surpresas, né? Depois de acabado o processo aí com o gramin, já está tudo marcado e as linhas bem estabelecidas pela lâmina de faca, a gente já pode começar com a tupia. Eu uso para fazer isso a minha maquita e uma peça da maquita que já vem com a tupia, que é um seguidor que você pode regular a profundidade de corte. E apesar de não ser muito perfeito, porque você tem que lembrar que tanto o tampo como o fundo tem abaulados, né? E curvas e etc. Então, assim, na verdade, para cortar um canal completamente perfeito, você precisaria de uma referência 90 graus, né?
ou seja, a única parte que você tem que é reta mesmo, seria a lateral. Você teria que seguir a reta da lateral para poder passar um canal perfeito para esse cavado. Mas a gente cava para dentro das linhas que foram cortadas com o gramin e depois a gente limpa o restante com o formão e com a lima. Então funciona muito bem esse processo para mim, porque eu só removo a maioria do material com a tupia e depois entro com o formão para chegar naquela linha que a gente traçou com o gramin. Então eu acho um jeito prático de fazer e eu não preciso de uma jig super elaborada para fazer isso. Então é assim que a gente instala, faz o cavado para o filete e para as linhas. Bom, a gente acabou a limpeza do cavado do tampo, né? E agora a gente vai começar a fazer a mesma coisa, cavar com a tupia a canaleta para o filete no fundo. Eu não gosto de fazer os dois na mesma hora, porque como você vai ficar trabalhando em um de cada vez, é mais seguro deixar para cavar essa canaleta depois que o tampo já estiver limpo e já pronto para instalação. Então a gente faz um pedaço de cada vez. E agora a gente está fazendo a tupiagem aí da canaleta e vai fazer a mesma coisa, a mesma limpeza com formão e com a lima nessa parte também. E depois a gente já vai estar com a caixa pronta para a instalação do filete. Uma coisa interessante que vocês podem observar durante o cavado que a gente vai fazer aí com a tupia é a técnica que a gente usa para tupiar e evitar arrancar pedaços da madeira do tampo ou do fundo, que é uma técnica que eu aprendi que se chama
pico e vale. Então quando a gente começa com a tupia, a gente começa do pico e progride para o vale. O pico seriam essas pontas da caixa, né? E o vale seria a cintura. Então a gente começa no topo da curva e tupia em direção à cintura. Bom, agora a gente está dando os últimos retoques aí no cavado da tupia que a gente fez aí no fundo, né? Testando constantemente com a linha e o filete para ver se está tudo perfeito. E esse processo é o último e o próximo trabalho que a gente vai fazer é a instalação e colagem mesmo dos filetes no lugar, que vai resolver visualmente, né, esse aspecto da caixa. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.